Até 9h30, eu vou falar 15 minutos. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Eu vou ser breve, vou me apresentar aqui, deixar minha esposa apresentar. Queria agradecer desde já o convite, muito obrigado, viu? A liderança aí da Mocidade pelo convite. Eu fico feliz por estar aqui, não só porque eu conheço a grande maioria de vocês, mas também porque a gente tem um carinho aqui com a Igreja Connect Anunciar, né? Ô, gente, pula. A gente faz parte ali da Igreja Batista Connect Anunciar. Tá filmando, né? Isso aí. Connect Anunciar, né? E a gente é grato, né? Pela vida de vocês aqui. Estamos ali na Igreja Connect já tem mais de 20, né, amor? Mais de 20 anos. A gente faz parte ali da liderança do curso de noivos, que está agregado junto ao Ministério Família, né? Então, o pessoal que perde o juízo aí, fica doido e quer casar, aí a gente leva lá para casa, fala um bocado na cabeça deles para ver se eles desistem, mas aí eles não desistem e casam assim mesmo, né? Funciona assim mais ou menos o curso de noivos, né? E deixar minha esposa se apresentar aí. Bom, meu nome é Cristiane, eu sou muito tímida, para quem me conhece sabe disso, sou bastante tímida. Eu não sabia, tá, gente, que eu ia ministrar hoje, mas eu gostaria de orar, né, pelo meu esposo, para que Deus use a vida dele, né, que ele seja ministrado pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Senhor Deus, eu peço, Senhor, que fique à vontade no nosso meio nesta noite, Pai. Eu entrego nas tuas mãos a vida do Brai. Peço ao Senhor que encha ele, Pai, com o teu Espírito. Que tudo que venha a ser dito aqui seja para a honra e glória do teu nome. Que cada coração aqui, Pai, esteja aberto, esteja sensível para ouvir a voz do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite. Amém. Amém. Pode sentar lá, eu falei com ela para me ajudar aqui, mas ela não quer me ajudar não, dizer que é vergonha mesmo, mas ela é assim mesmo, né? Então, eu fiquei feliz com o convite, né, de falar sobre relacionamento, porque é um assunto que eu gosto muito, só que relacionamento é um assunto muito abrangente, né, e melhor ainda porque eu vou falar na primeira semana do mês, né? Porque imagina se chegar na última semana, já não tinha mais nada para falar, né, todo mundo já veio aqui, já falou e tal, mas o assunto é amplo, né, e aí mulher tem a sensibilidade de perceber as coisas mais rápido. Ela falou assim, você tem que falar de relacionamento porque é o mês do namoro. Eu falei, sério? Nem tinha pensado nesse detalhe. E de fato, na hora que eu vi as decorações aqui, né, fala sobre namoro, né? Mas independente do namoro ou independente do relacionamento profissional ou de qualquer outro tipo de relacionamento, eu queria trazer uma base para o relacionamento hoje, né? Não importa o tipo de relacionamento que você tem, quer seja um relacionamento empresarial, quer seja um relacionamento sentimental, ou até mesmo um relacionamento com Deus, tem uma coisa que não foge muito aí, que a característica, o direcionamento, o padrão é o mesmo, né? Que é a base do diálogo. Ninguém constrói relacionamento hoje sem diálogo. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu queria tanto ouvir Deus, e eu falo, e Deus não fala comigo, e Deus não me dá um direcionamento e tal, tudo. Talvez isso prova por que você não está sendo direcionado, porque dentro de um relacionamento as duas pessoas precisam falar, e ao mesmo tempo ouvir, né? É construído dessa forma. E quando a gente não está disposto a isso, quando a gente não está disposto a ouvir o outro, a compreender o outro, a gente às vezes toma alguma decisão ou se baseia em cima de algo que, com certeza, não é exatamente aquilo que a gente deveria estar fazendo, né? Eu constantemente tenho 20 anos de casado, até hoje tento ajustar isso aí com a minha esposa. A gente sempre fala isso com todo mundo. Gente, não se sustenta um lar sem diálogo. Não tem como se sustentar um relacionamento sem diálogo. Não tem como ter vida com Deus sem diálogo. Não tem como você crescer profissionalmente sem diálogo. Você precisa falar. Ah, mas tem pessoas que falam assim, Braia, eu não converso com muita gente não, principalmente quando desconhecido. Esse é o meu jeito e tal e tudo. Bobagem. Porque a primeira pessoa, quando você veio ao mundo e te pegou, foi um desconhecido. Foi um médico. Então, você precisa quebrar essa mentalidade que você tem, de que eu não converso, que eu sou assim, que eu não falo. E principalmente os homens, que têm dificuldade com isso, né? A gente tem dificuldade com isso, de saber se expressar, de saber falar, de saber se posicionar. Só que, às vezes, a gente gosta de direcionar as coisas, né? Principalmente os casados aí, às vezes a gente bate no peito e fala assim, eu mando lá em casa. Mentira pura, quem manda é a mulher.
Mas aí a gente fala, eu que mando, eu que sou o cabeça, eu que sou isso, eu que dou o direcionamento, eu que não sei o quê e tal, e se acha o tal, mas não fala, não compartilha as coisas, não abre a boca para se expressar, só quer mandar, mas não sabe nem que direção trazer para a família, não sabe nem o que falar para a esposa, não sabe nem de que forma vai conduzir as coisas. Então, quando a gente abre o coração para começar a compartilhar as coisas, e é fundamental e é principal, a gente que é casado, compartilhar as coisas com a esposa, eu demorei a aprender isso, eu vacilei demais, eu pisei muito na bola nesse sentido, porque eu achava que não, é assim, pronto, e eu vou fazer desse jeito, e aí, às vezes, quando eu pedi uma opinião e fosse contrário ao que eu estava querendo fazer, aí acabou, aí que eu fazia mesmo de pirraça, aí que eu fazia era de orgulho, né, eu que mando. Então, graças a Deus, a minha esposa me fez entender isso, que a vida não funciona desse jeito. Porque não adianta também você ficar orando para Deus te trazer um direcionamento se você não quer ouvir sua esposa, não tem como, né? E eu queria trazer um texto, que se a gente não compreender bem as coisas, a gente vai tomar as decisões erradas, né? Abra sua Bíblia comigo aí no Mateus capítulo 1. É uma história muito legal, que eu gosto demais, e que vai falar muita coisa. Abriu aí? Primeiro livro aí do Novo Testamento, né? Está lá, Mateus capítulo 1, do versículo 18 em diante. Pode falar? Todo mundo achou aí? Amém quer dizer sim? Yes, é isso aí. Vai até em inglês, sai aqui, tá vendo? Está lá assim, ó. Vai falar sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem que ninguém soubesse. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida e é do Espírito Santo. Ela terá um menino e você vai colocar o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta tinha dito por meio das profecias. A virgem vai ficar grávida e terá um menino, e você vai colocar o nome dele de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relação com ela até que a criança nascesse. E José pôs o nome do menino de Jesus. Beleza? Deu para pegar a história aí? A história é a seguinte, é uma história complicada, mas é uma história que vai dar início ao plano de salvação. É uma história que vai materializar o plano de salvação aqui na Terra. É um negócio profundo, né? Então, com certeza, ela iria começar de uma forma complicada. Como a nossa amiga ali leu agora pouco, abrindo o culto, né? Situações adversas trazem crescimento. E se a gente não compreender por que a gente está passando aquilo ali, nós vamos enrolar todo. A história é a seguinte, José, a Bíblia vai dizer que era um homem justo. Então, por ser justo, talvez você possa pensar assim, pô, não deveria estar acontecendo comigo. Eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu não roubo de ninguém, eu não mato, eu não faço nada, tudo certinho, estou me esforçando, oro 3 vezes por dia, e as coisas estão indo desse jeito, tem que estar feio para o meu lado. Mas a Bíblia vai afirmar que José era um homem justo, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção no texto é por que ele estaria passando por essa situação. Já pararam para pensar sobre isso? Pô, se a Bíblia afirma que o cara é justo, por que essa situação está acontecendo com ele? Por que um cara que está prestes a casar, a noiva dele aparece grávida? Como é que é esse trem doido aí? E aí, para complicar o trem mais ainda, a mulher vai falar que é do Espírito Santo, que não é nem de outro homem. Imagina se isso fosse nos dias de hoje. Porque às vezes a gente tem a mentalidade de ler o texto e falar assim, isso é naquela época, é lá atrás. Mas exatamente como acontece lá atrás, acontece nos dias de hoje. Talvez não dessa forma, mas se você for parar para pensar, a gente passa situação semelhante, né? E aí eu aprendo muita coisa nesse texto. O primeiro, né, falando sobre diálogo. Já parou para pensar como que era o relacionamento de Maria e José? Como foi construído ao longo do tempo o diálogo entre os dois? Se não houvesse diálogo entre os dois,
De que forma José aceitaria essa notícia? Já imaginou? Os dois chegam em casa, cada um pega o celular, ninguém faz nada, um vai para um canto, um vai para o outro, já não conversa mais, cada um na sua correria, levanta cedo, trabalha, volta e pronto, e aí, de repente, vão se distanciando, sem perceber, porque o diálogo já não existe mais dentro de casa. E aí, de repente, vem uma notícia dessa. Vou falar um negócio que você, eu estou grávida. É mesmo? É. Ué, mas tem mais ou menos 2 meses que a gente não arruma nada, nem mão naquilo, nem aquilo na mão nós estamos passando. Como é que apareceu que você tem grávida agora? Está meio complicado esse negócio, hein? Como é que é isso? De que forma você reagiria a isso? Primeiro ponto que me chama a atenção é o diálogo entre os dois. A Bíblia vai dizer que José, por ser um homem justo, ele vai pensar o que ele vai fazer ainda. Se fosse comigo hoje, não tinha nem o que pensar. Como é que é? Grávida? Daí eu não? Não tem base, não tem lógica. Divórcio, é certo. Eu não ia nem pensar. Mas o porquê que José parou para pensar? De que forma eles haviam construído esse relacionamento? Poxa, Maria é uma pessoa boa, eu não posso defamá-la. Tudo que a gente viveu, as viagens que a gente fez, tudo que foi construído ao longo do tempo, ela nunca mentiu para mim, ela sempre foi honesta. E aí cria aquela dúvida, talvez, na cabeça de José. Por mais que o assunto fosse delicado, de que forma José estaria reagindo a tudo isso? Pô, não dá para acreditar. Sabe aquela história que acontece com a gente, que você fala assim, alguém chega para você e conta e fala assim, fulano fez isso, e você fala assim, poxa, mas eu conheço fulano. Não dá para acreditar que ele fez isso, mas também eu não consigo duvidar que o outro está mentindo. É mais ou menos o que está passando na vida de José aqui. Eu conheço Maria. E o detalhe, ele nem era casado, ele tinha apenas um relacionamento conjugal. Palavra bonita, né? Relacionamento conjugal. E aí José para pensar no assunto. Como é que eu vou fazer com esse trem todo aí? O que eu vou arrumar com esse negócio? Primeiro ponto, não tire suas conclusões antes de compreender exatamente o que o outro tem a dizer. Porque às vezes um está falando e você não está dando ouvido. Ou às vezes o outro está falando e você está dormindo. Às vezes o outro está falando e você já está tirando suas conclusões sem saber o final da história. Ou às vezes o outro está falando, você compreendeu de um jeito que não era o jeito que ele queria dizer. Porque isso acontece. Quantas vezes alguém está falando alguma coisa e você já está imaginando outra coisa e no final você falou assim, achei que era isso que você queria dizer. Não, não é isso que eu queria dizer. Você não entendeu. Você não se colocou no meu lugar. Você não ouviu a história toda. E por mais que você tenha ouvido a história toda, tem pessoas que têm dificuldade de se expressar. Tem pessoas que não conseguem falar exatamente o que quer falar. Tem pessoas que vai rodear o assunto. E dentro de um relacionamento, se você não for transparente naquilo que você quer falar, a ponto do outro compreender, não vai adiantar, vocês não vão andar. Durante os 4 primeiros anos de casado, eu vivi assim. Minha esposa falava A, eu falava, entendi. Eu entendi B. Por quê? Porque eu, às vezes, não chegava para ela e falava assim, não, deixa eu te falar, eu não entendi direito. É isso mesmo? É esse trem sem sentido que você está falando? É essa loucura toda aí? É essa doidura? É isso mesmo? É. Você pirou mesmo? Eu pirei. Deu para compreender agora? É isso mesmo, eu fiquei doida, entendeu? Entendi. Ah, tá. Então, agora faz sentido, porque eu achei que era doidura, mas não é não, né? Você está doida mesmo, né? Tô doida. Então, é isso. Né? Ou vice-versa. Por quê? Porque a gente não se dispõe a compreender o outro. E a gente vai tirando as nossas conclusões. O que aconteceu no texto aqui? Havia uma profecia sobre a vinda do Messias. Igualzinho acontece hoje. Ok? Está todo mundo aguardando o Messias. Naquela época, o pessoal estava esperando vir o Messias. Só que a grande maioria estava sobre o jugo de Roma e todo mundo esperava um Messias gladiador, tipo Capitão América. Vai chegar e vai liberar e vai salvar todo mundo, e o povo judeu vai viver em paz e acabou a destruição. Roma, que está cobrando esses impostos absurdos aí, ó, a gente não vai esquentar a cabeça com isso mais e pronto. Aí, alguns anos atrás, havia uma profecia sobre a vida do Messias, igualzinho acontece hoje. Há mais de 2000 anos atrás, há uma profecia que Jesus vai voltar. Minha avó falava isso. E eu continuo acreditando nisso, ok? Só que a profecia falava o seguinte, o menino vai vir sobre uma virgem.
Então, quem se enquadrava nos parâmetros? Uma virgem. Quem já tivesse tido relação sexual, tivesse sido estrupado ou qualquer outra coisa nesse sentido, já pensar, pô, nós não estamos no parâmetro mais, porque senão o profeta mentiu. A profecia já não vai servir mais, então já vai começar avacalhado, igual no Brasil. Eu fiquei imaginando José e Maria, os dois. A Bíblia fala que ele é justo, Maria é virgem. O que os dois pensaram? Estão na praça, Maria. É nós dois. Não tem como não, hein? Né? A gente se enquadra aí no parâmetro. Vamos aguardar, quem sabe Deus não dá uma graça, um dia da gente pelo menos conhecer o Messias. Só que o profeta não falou que vinha através de um casal. Acontece isso com a gente hoje. Às vezes a gente tira as nossas conclusões precipitadas em cima disso por não procurar compreender a história na realidade e, de fato, o que ela significa. Né? Aí, de repente, o anjo aparece primeiro para Maria. Maria, o negócio é o seguinte, salve Maria, achou graça diante do Senhor, você agradou Ele, então agora você vai ficar grávida do Espírito Santo. Como transmitir essa mensagem para José? José, um anjo apareceu para mim. E aí, Maria, sério, que beleza, que bacana, e aí? E aí o anjo falou que eu vou ficar grávida do Espírito Santo. Como é que é? Que beleza, Maria, então é nós dois, o Espírito Santo vai vir, vai visitar a gente, e a gente vai ser feliz, e vamos ser os pais do libertador, e nós vamos ser o pai de Jesus, e você vai ser a mãe. Tudo. Não, José, o negócio é o seguinte, eu só vou ser a mãe, você não vai ser pai, não. Não, então tem alguma coisa errada aí. Aí já começou atrapalhada, hein? Jesus já veio vacaiando, tem todo, então, hein? Não, que história é essa aí? Deus está doidão, hein? Eu sempre acreditei que a profecia fala que vai vir através de uma virgem, e aí você está se guardando, eu estou tentando fazer o que é certo, para Deus achar graça diante da gente, e de repente cai essa bomba aí, como é que nós vamos fazer isso? Conclusões precipitadas. E é o que a gente faz hoje. Hoje talvez a gente fique aí pensando, né? Por não se relacionar de fato com Deus, por estudar demais a teologia e às vezes esquecer de Deus, e a gente começa a discutir um com o outro, Jesus vai vir desse jeito, e vai ser assim, e o número 66, eu não compro nada com 66, porque é a besta, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e nós estamos aguardando Jesus, igualzinho José está aguardando, do jeito dele. Vai vir através do nosso relacionamento. Nós dois vamos ser, imagina, Maria, sabe o que é isso? Você vai ser a mãe do cara e eu vou ser o pai do cara. E acabou Roma. Destruiu tudo, a paz vai reinar, o povo de Deus vai ser feliz. E nós dois, primeira linha, cadeira cativa, palácio, banquete, comida, pronto, miséria, já era. Ninguém vai passar fome aqui em casa mais. Por quê? Porque nós somos o pai e a mãe do presidente. E aí chega essa bomba, né? Não, José, não tem jeito não, é só eu que vou ser a mãe, eu sei que é o pai. E aí eu aprendo o segundo ponto, né? Ouça tudo e ouça todos, antes de tirar a sua conclusão. Muitas das vezes a gente recebe uma notícia, pega aquilo ali e decide o que vai fazer. A gente não vai a fundo nos fatos, a gente não para raciocinar direito, porque na maioria das vezes, a notícia, quando ela é destrutiva, gera pavor, gera pânico, gera medo, gera ódio, e a gente quer resolver na hora, E resolver na hora, a gente perde os princípios. A gente joga tudo para o buraco. A Bíblia vai dizer que primeiro ele ouve Maria. Tá, Maria, vou pensar um pouquinho. Um pouquinho mais para baixo, vocês acompanharem no versículo número 20 aí, ó. Vai falar assim, enquanto José estava pensando nisso, pensando no quê? Nessa notícia difícil de engolir, o anjo aparece para ele. E aí, José tem o privilégio de receber em primeira mão, de fato, o porquê que Jesus veio aqui. Ninguém tinha recebido essa mensagem. Judas vai cair, vai se precipitar, porque também, assim como eu e como você, vai imaginar um libertador, que talvez não era o libertador que deveria ser da forma como ele imaginou, por causa disso aqui. O texto diz o seguinte, versículo 20, né? Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo. Você entendeu, meu companheiro? Não é mentira dela, não. Maria não fala mentira à toa, não. Pegou aí? Ela está grávida do Espírito Santo. Tá bom, e aí? E aí, José, eu vou te contar um negócio. Ela está grávida do Espírito Santo. Parei aonde aqui, gente? Ah, tá. E ela terá um menino,
e você colocará nele o nome de Jesus, e aí ele está falando para ele assim, ó, e ele vai salvar o povo do pecado. Deu para você entender? É do pecado. Ele não vai salvar o povo de Roma, igual você está achando que é. Ele não vai salvar disso e daquilo. É do pecado, beleza? O amor vai se materializar, e aí essa bagunça toda que está aqui em relação a pecado, é para isso que ele vai vir. José recebe em primeira mão a notícia. Precisa transpor isso, né? Precisa repassar isso para frente. Poxa, olha que privilégio. Primeiro, eu tenho uma mulher que é correta. Segundo, eu tenho a presença de um anjo lá em casa que vai falar comigo. E terceiro, eu recebo essa notícia aí, ó, em off, né? De primeira mão, como diz os boleiros aí, né? Ninguém sabe ainda, ficou só aqui entre nós. Fechou, José? Deu para você entender aí? Por que o anjo fala com ele sobre os pecados? Porque talvez, assim como eu e você, tem muita dúvida na cabeça do cara. Poxa, eu não entendi. A gente vive esse massacre aí do Império Romano, a gente vive essa desigualdade, o povo judeu, essa maltratação toda. Você pega a história do povo judeu, é sofrida, e aí tal, e de repente, e eu estou imaginando que vai vir é assim, que vai vir é daquele jeito, e que vai libertar, e que nós vamos ser livres e tal. E agora você entendeu, José? Não é nada disso. Relacionamento. Em pouco tempo, José constrói um relacionamento com o anjo ali que revela para ele segredos que estavam em oculto. Né? Relacionamento. José ouve Maria e José vai ouvir o anjo. Beleza? É os dois pontos. Né? E aí, para finalizar, que eu falei que eu seria bem breve, o terceiro ponto. Toda vez que você receber uma notícia, toda vez que você tiver em um relacionamento, toda vez que você tiver desenvolvendo projeto, compartilhando algo com alguém, sempre haverá uma decisão a ser tomada. Quer seja até mesmo o motivo de você estar compartilhando. Por que você compartilha? Qual a intenção? Qual a motivação do seu coração? Né? Eu vejo hoje as pessoas se fecharem e não compartilhar nada com ninguém, porque eu sei que está difícil compartilhar as coisas com alguém, mas isso não pode acontecer dentro de casa. Não consigo entender marido e mulher, namorado e namorada aí, né? Que não compartilha as coisas um com o outro. Uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas, vocês que estão namorando, vocês têm uma vida. Só que parece que depois que a gente se relaciona, a gente começa a viver a vida do outro. Ou, na maioria das vezes, o homem vive a vida da mulher, né? Você começa a viver a vida que ela quer. E aí vai encaixar naquele versículo, né? Logo já não vivo mais eu, mas é a minha mulher que vive em mim. Né? Você não pode fazer mais nada. Você não tem voz ativa dentro do relacionamento. E você vai aceitando isso. E você vai deixando aquilo ali, vai construindo aquilo ali. Não, amor, não vai jogar a bola não, porque domingo é dia de comer macarrão na casa da mamãe. Já marquei com ela. Tá bom, meu amorzinho, eu vou comer um macarrão lá. Eu gosto de macarrão, o cara nem come macarrão. Eu gosto de macarrão, meu bem, eu amo macarrão, vamos. Cara, porque você falou com ela que você vai jogar a bola? Eu não, a mulher é brava. Eu vou falar, vai brigar de novo, vai começar uma discussão, vai começar os problemas. E aí você começa a se anular dentro do relacionamento. E vai permitindo isso até o ponto de se casar. E quando casa, vira aquele inferno. E aí quando você casa, aí você acha que as portas são abertas, né? E agora você pode se expor, você pode falar, agora eu casei, que agora é eu que mando. Não mandou nada durante o relacionamento em todo. Na hora que casa quer mandar, o gatinho quer virar leão. Aí não adianta, aí o inferno está construído dentro de casa. Né? Estou falando do que eu vivi, estou falando do que eu passei. Eu vivi 4 anos, está ali minha esposa que não deixa eu falar mentira. Quem vê esse doce assim, não sabe que isso é uma caixa de leite condensado, né? Não sabe, só que com pimenta. Né? 4 anos esse inferno assim que eu vivi dentro de casa, né? Eu deixei de viver a minha vida, porque a gente precisa entender isso, a gente que é solteiro, a gente tem uma vida, gente. Beleza? A pessoa que está aí é para ajudar, é para agregar, não é para destruir, não é para oprimir, não é para jogar no chão, não é para bagunçar, não. É para ajudar. Se não estiver ajudando, está fazendo mal. Vocês precisam rever isso aí, se está indo legal ou não. E eu deixei de viver a minha vida. Bola, durante o domingo, acabou. Foi o tempo que eu mais fui na igreja. Eu ia na igreja todo dia, a única coisa que a gente fazia na igreja. Igreja, sábado, domingo. Ia no culto domingo de manhã, 5 horas, 7 horas. Vivia no culto, o tempo todo em culto. A única coisa que a gente fazia era para ir para o culto.
E eu fui deixando de viver a minha vida. Aí eu casei, quis crescer dentro de casa. Agora eu quero me posicionar. Não, agora é difícil. E por que isso aconteceu? Por falta de diálogo. Diálogo. Gente, eu não consigo entender casais que não conseguem se expor, conversar um com o outro. Se você não consegue conversar com sua esposa, se você não consegue conversar com seu namorado, você vai conversar com quem? Com a polícia? Às vezes é até melhor falar com a polícia do que com ela, né? Vai conversar com quem? Eu não consigo entender essa dificuldade que a gente tem, de onde veio isso, né? A gente precisa se expor. Não, meu bem, deixa eu te falar. Ah, que você não me ama, que você vai jogar bola. Que você... Não, meu bem, eu te amo. Eu vou só jogar bola e volto. É só isso aí. Mais nada. Você é o amor. Só vou dar uma voltinha de cavalo e volto. Eu te amo, não vou morrer. E você não vai morrer por causa disso, não. Pode ficar tranquilo e está tudo certo. Marquei com os meninos de tomar um açaí. Ah, mas você não vai me levar. Não, é com os meninos e não com a turma toda. Os meninos, não vai meninas, entendeu? Só os meninos. Quer que traz um para você? Eu trago, pronto, tá tudo ok ali. Eu não tenho... Você não me ama, você foi tomar açaí com os meninos e não me levou. Gente, não existe. Então, meninos, se exponha. Procure saber o que está acontecendo, para você não ser pego de surpresa como José. Né? Passado, foi 4 anos. Eu tenho 20, tem 16 anos que eu vivo a liberdade. Eu sou livre, nada além do sangue, mais nada só. Então, viaje nessa história aí, né? Tenha liberdade dentro do seu relacionamento. Poxa, Brian, então você está falando assim, você não conheceu a minha no começo. Aí você ia ver, você falar assim, não, Brian, você vai para o céu direto, sem esbarrar em nada. Aqui, não deixa eu mentir, não. Né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de me expor e de falar. Né? Pregar aqui assim, falar para as pessoas, você está doido, hein? Não falava nada não, você está doido? Na minha época não tinha nem WhatsApp para mandar mensagem de texto, né? Porque as pessoas hoje que não falam, mandam um texto pelo menos, escreve alguma coisa, e na minha época não. Eu tinha que me expor, eu tinha que falar. E como ela tinha um temperamento muito forte, agressivo, possessivo, um temperamento de loucura, né? Ela me oprimia. Então, o que eu percebo nisso? Às vezes o cara quer até falar, mas ele é oprimido dentro da casa dele. Eu tenho que ficar pisando em ovos. Como é que eu vou falar isso com a minha esposa hoje, né? Oi, amor, cheguei. Oi, meu bem, tudo bem? Beleza? É que. Não consigo entender, né? Exatamente. Exatamente, muito bem frisado. E isso aconteceu porque dentro do nosso período de namoro, no período de noivado, eu fui me omitindo. Eu não falava, eu não expunha, eu não aceitava, e eu não compreendia exatamente o que ela queria dizer. Eu falava, na minha cabeça, eu falava assim, você quer me dominar? Ela, não é que eu quero te dominar, é que eu estou preocupada. Eu falei, mas está preocupada em excesso. Você está doida desse jeito aí? Então, diálogo. Todo relacionamento vai ser baseado no diálogo. Não existe outra base que vai fundamentar relacionamento. Né? A Bíblia vai dizer que os 3 se reúnem lá, lançam um plano de salvação. A Bíblia vai dizer que se juntam e vamos fazer o jardim, vamos fazer o homem, vamos fazer isso tudo. Então, sempre haverá o diálogo. Se você não tem costume de conversar, comece a pensar de que forma você está vivendo o seu relacionamento. Para isso é só em casa? Não, isso é em todo lugar. Tem gente hoje que tem dificuldade de falar na empresa. Aí o cara fica lá 200 anos, fazendo o que não gosta, recebendo o que não deveria estar recebendo, porque tem talvez até um potencial para ir muito mais além, mas não fala. Aí todo mundo em sua volta está recebendo promoção, está crescendo, está isso, está aquilo, e às vezes era só chegar e falar assim, podia mudar de setor? Podia me mudar de setor aí, porque eu acho que eu vou me desenvolver mais ali. Cara, quando pintar uma oportunidade agora e alguém for promovido, dá uma moralzinha aqui, porque eu já estou aqui tem um tempo, beleza? Tem coisas aqui que eu não falo porque é desnecessário, mas assim que tiver oportunidade aí me ajuda, e a gente não fala, e a gente vai. Como é que foi o dia hoje? Foi uma bosta. Como é que foi o dia hoje? Foi uma merda. E só fica aí, o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente não tem a iniciativa de falar. Aí a gente quer construir relacionamento dessa forma, sem falar.
Não existe relacionamento sem a comunicação. O diálogo é fundamental. E aí, sempre haverá uma decisão a ser tomada, né? Terceiro ponto aí. O anjo falou para José, explicou para ele exatamente o que estava acontecendo, desconstruiu a ideia dele de que ele seria o pai do presidente. Você não vai ser o pai do presidente, beleza? Você vai ser só um cara que vai, de fato, ser o pai do amor aqui na terra. Bacana? E aí você vai conduzir a sua vida. Você vai ter princípios, José, porque você tem que tomar uma decisão. Você vai continuar com Maria ou não vai? José, nesse momento, tinha o poder de decidir, embora eu acredito que se não fosse com ele, talvez Deus ia dar outro rumo, porque os planos dele não falham, mas José tinha o poder de decidir se ia embarcar nisso ou não. De que forma você quer ser reconhecido aí fora, José? Como alguém que assumiu uma mulher que tem um filho que não é seu? Ou você gostaria de ser reconhecido como alguém que, de fato, ouviu a voz de Deus, teve a presença de um anjo dentro de casa e tomou outro rumo? José só toma essa decisão porque, nesse momento, o diálogo e a comunicação entre ele e Maria estava alinhada. Sabe por quê? Porque ele foi pegando os pontos. Tenho 10 anos de namoro com Maria. E aí vem essa bomba. De que maneira José viveu esses 10 anos? Para que serviu esses 10 anos de relacionamento entre eles? De que forma eles viveram? Como foi construída a confiança em cima disso? Você arruma uma piriguete hoje em dia, meu filho, primeiro que aparece, fala, você está grávida essa mulher, você na hora desconfia. Poxa, 3 meses de namoro, sério? Não, que isso, não tem base não, hein? Mas já falei, a fama dela era assim, né? Aí você pronto e tal. Ou então arruma um cafajeste aí, ó, que não quer nada com a vida, que não quer trabalhar, que nem isso. Aí, ó, já falei. Falei que ele ia escorar você, que ele ia tomar seu dinheiro todo, isso não presta. Você vai sustentar vagabundo. E aí? Só que não, só que José vive uma vida intensa com Maria, a ponto de parar para pensar se ele iria perdoar tal situação. E o que pesou na balança para José? Poxa, eu não acredito nela, não acredito. Ela falou que o anjo apareceu para ela, por que o anjo não aparece para mim? E nesse momento em que José está tramando em deixá-la, está pensando no assunto, está remoendo o assunto, tem a presença do anjo na casa dele. José, eu vim aqui porque eu percebi que você ia fracassar, cara. Se eu não viesse hoje, se eu deixasse para vir amanhã cedo, talvez ia ser tarde. Então eu vim aqui hoje porque eu percebi que seu coração está muito balançado com essa notícia e você vai deixar Maria. E é justo, te entendo. Não é um assunto fácil de engolir. Tem de anjo, né? Se fosse pelo menos lá na Amazônia, seria filho do boto cor-de-rosa, né? Mas é do anjo. Esse trem é complicado mesmo, né, José? Mas deixa eu te falar, estou vindo lá de cima. Faço não, cara. Vou te explicar direitinho o que está acontecendo. E ali começa a comunicação entre os dois, a ponto de esclarecer todo o assunto. Precisamos esclarecer os assuntos dentro de casa. Beleza? Homens aí que não conversam, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, fala para elas o que está dentro do seu coração. Tem que sair falando tudo? Não, mas tem situações que é necessário. Tem situações que é necessário. Como é que você dá um direcionamento para a sua casa? Como é que você dá um direcionamento para o seu namoro da sua cabeça sozinho? Tem que compartilhar. E aí José toma a decisão correta. Versículo 24 vai dizer assim, quando José acordou, né, depois que o anjo vazou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nascesse. E José pôs o nome do menino de Jesus. Fez exatamente o que o anjo pediu. Legal que o anjo não pediu para não tocar nela não, né? Falou, depois de 3 meses aí, passou a quarentena, o período de... Pode mandar ver aí, José. Ó. Faz uns 3, 4 meninos, cutuca o trem aí. Só que o que ele vai fazer? Não, eu vou segurar a onda aí. Ó. O anjo não pediu, eu vou segurar a onda. Sabe por quê? O que eu entendo? Honrar o outro. Não, já que esse trem aí, talvez na cabeça, ele está até com medo, né? Vai que eu cutuco Jesus aí dentro. Então, deixa eu vou ficar quietinho, eu vou arrumar nada, não vou fazer nada, quietinho, sossegado e pronto. Cutucar Jesus com a vara curta, você está doido? De jeito nenhum, né? Pá, e José vai e toma essa decisão. Ok? Honrar Maria.
Vamos esperar então, Maria. Eu já aguardei até agora, eu confio em você, eu acredito em você. O anjo apareceu para mim, confirmou essa mesma história e nós vamos embora nessa barca aí. É fácil? Não é não. Porque depois José põe os meninos ao meio, aí aquele monte de menino lá, e os meninos zoando Jesus, que você não é filho do seu pai, você não é filho do seu pai. E José, ô bastardo, falando do menino, e José, pô, o menino é meu, não é não, José, ô José, seu corno, ô José, chifrudo, ô não sei o que e tal. Ao longo da criação de Jesus, ele deve ter passado muita coisa. Hoje está desse jeito, imagina naquela época. A situação como é que era. Quando pegava uma mulher que era grávida aí por fora, serviço sem nota, né? Como se diz aí. Imagina o que José não passou. Só que a gente não para pensar nessas coisas, né? O processo todo, o que José viveu, o que Maria passou. A gente lê o texto, às vezes fala assim, pô, o nascimento de Jesus foi doido demais, o Espírito Santo veio, e Jesus trouxe a paz e o mundo reinou e está na cruz. Gente, são 33 anos de construção, até Jesus entender, agora eu vou começar o meu ministério. 33 anos em uma família que, se não tivesse bem ajustada, o trem tinha desandado. 33 anos que, talvez, diante de uma situação onde houvesse uma discussão, José jogasse na cara de Maria. Cuida desse menino aí que ele não é meu. Esse menino não é meu, não. Os outros 12 é meu, esse ainda não. Cuida dele aí, é o seu, aí. Você com o anjo se vira para lá. Ô, José, dá banho no menino. Não, pede Jesus para mandar água lá de cima e já deixa ele limpo. Deus para mandar água, não é filho de Deus? Então deixa. E como que foi essa situação dentro de casa? A gente não para viajar nesses negócios, né? Às vezes a gente acha que foi tudo bonitinho. Aí José entendeu, José pegou o menino, pô, se criou como se fosse ele, bonitinho, filho de Deus, está aqui, apresentei, é seu. Tenha cuidado, né? Tenha cuidado com a forma como você está vivendo e tenha cuidado com a forma como você está direcionando seu relacionamento. Lembre-se, o pessoal às vezes fala assim, cliente não namora não. Eu falei, namora sim. Tem que respeitar o processo da vida, namora. Pode namorar com a pessoa errada às vezes, pode namorar com a certa, não sei. E acho que na certa a gente nunca vai saber, né, se é a certa mesmo, né? Tem 22 anos junto aqui, até hoje eu fico pensando, é a certa ou é errada? Porque tem dia que ela faz umas coisas lá em casa que eu falo, é errada. Tem dia que ela faz outras, é a certa. É errada, é a certa. E vai nesse trem aí, né? Vocês têm uma vida. O período do namoro, né? Se ninguém pegar ninguém, apertar o peitinho de ninguém aí, passar a mão em ninguém, tá tudo certo. Mas começou a chegar nesse ponto aí, toma cuidado, né? O período do namoro é para observar isso. Para observar se está havendo diálogo, para observar o comportamento do outro, para observar se tem condição de construir futuro junto, para observar se os dois estão alinhando o mesmo rumo, né? Só que no namoro, não, tudo é flores. Na minha época era assim, besta, ou bicho idiota. Tudo era flores. Não, é tudo bonito, eu amo e tal. E pronto, e tá tudo certo. Aí casa, pronto. Agora tá tudo errado. A gente começou tudo certo, por que está tudo errado agora? Tome cuidado, né? Tome cuidado com a forma como você está vivendo. Se está havendo algum propósito dentro disso que vocês estão vivendo. Casais aí de namorados, né? A forma como vocês estão conduzindo o relacionamento de vocês. Para onde vocês estão indo? De que forma vocês estão conduzindo? Né? Porque a gente sempre fala, esse relacionamento precisa haver propósito, né? E propósito a gente se constrói em cima de diálogo. Se não houver diálogo, nenhum relacionamento se sustenta. Eu vejo muitos casais hoje se separando, porque o pessoal fala assim, eu parei de falar. Não fala mais não. Ô, Brian, não adianta. Eu cansei, eu parei de falar. E quando você para de falar, você corta a comunicação. Quando você corta a comunicação, você se torna um desaparecido dentro de casa. Não é assim? Quando alguém se desaparece por aí, você fica atrás de notícia, liga no celular, está desligado. Não consigo falar com fulano, tem 3 dias já, eu estou ficando doido, eu estou ficando isso. É a mesma coisa no relacionamento. Parei de falar. Então para de falar que você vai abrir a porta para o divórcio. Você vai abrir a porta para a descida, para a ladeira. Para. Outro dia um colega meu falou assim, a gente estava conversando, ele falou assim, não adianta, não tem como não, tem como. Toda vez é a mesma coisa. Eu falei, você falou isso com ela? Eu falo isso com ela. Eu falei, e qual que é a resposta? A resposta eu já até sei, é a mesma. Eu falei, então talvez você mude a forma de perguntar, para ver se pelo menos você vai ter uma resposta diferente. Ou pelo menos com as palavras diferentes. Porque às vezes a gente acha que o outro é que não está entendendo. Mas às vezes a gente não está sabendo se expressar.
ok? Principalmente quando está com a cabeça quente, né? Aí está lá, falando e tal, e babando, e que tem todo. Não é assim que conversa. A Bíblia vai instruir que é melhor a gente ficar só ouvindo do que falando. Seja tardio no falar, né? Longânimo no ouvir, tardio no falar. E é o que José faz. Ele foi longânimo no ouvir, né? Ouviu primeiro de Maria, não desceu a história. Depois foi ouvir do anjo. Agora eu entendi o real propósito de tudo. Beleza? Entendi, anjo. Eu não faço parte biologicamente desse projeto. Entendi, mas eu achei que o anjo, quando apareceu para o profeta, quando o profeta trouxe a profecias, eu achei que a virgem daria luz ao menino e que eu seria o pai. Não, José, não é assim. Não foi desse jeito. Tinha que vir direto do céu. Você entendeu agora? Agora eu entendi. Agora, então tá beleza, anjo. Então você pensa aí, bacana? É legal que o texto vai dizer que quando José acorda, né? E eu fico imaginando que deve ter sido um sono longo e uma conversa longa entre os dois, porque naquela época dormia-se cedo e acordava cedo. Então vou dormir porque o assunto está difícil. E acordava cedo. Então deve ter tido algumas horas aí na cabeça dele, o anjo falando e falando, e explicando e reexplicando para ele. E é o que falta a gente fazer hoje, né? Falar e refalar se for preciso, e desenhar, porque alguns não compreendem. Não, minha mulher só entende se eu desenhar. Então pronto, ficou fácil, você entendeu que é assim, só você desenhar e não perde tempo de ficar discutindo. Desenha que ela vai colar com o xizinho e qual que é que ela quer. Entendeu? É esse. Pronto, é assim. Fácil. Mas a comunicação precisa ser objetiva, clara e sem corte. Né? Às vezes o outro está falando e o outro não está compreendendo. Então, onde está o defeito? É em quem está compreendendo ou em quem está falando? Não tem como haver um relacionamento e uma comunicação com uma pessoa. Vou conversar comigo mesmo. O defeito está nos dois. Muda a forma, às vezes, de falar. Esteja disposto a ouvir mais, né? A escutar. Eu hoje evito tirar conclusões precipitadas. Uma vez eu dei uma manota, que eu ouvi um lado só da história, e eu cheguei lá e eu detonei o outro lado da história. Aí a pessoa foi tão sensata que ela ouviu tudo calado e falou assim, ele já te falou o que está acontecendo? Eu falei, ixi, acho que eu falei demais. Eu devia ter ouvido os dois lados primeiro, né? Aí eu, não, ele contou isso, isso e isso. E em cima do que ele falou, eu estou tentando direcionar alguma coisa aqui, mas ela falou, não é assim a história. A história, ele não faz isso, ele é assim, ele é assim. Eu falei, é mesmo? Espera aí um pouquinho que eu tenho que voltar do lado de lá agora, então. E te calçar a cara e pedir desculpa. Porque a gente é assim, né? A gente ouve uma história e já quer julgar, quer dar o veredito, sentença, próximo, puf, e pronto. Viaje nessa história aí, em nome de Jesus, espero que vocês possam pensar e repensar sobre isso. Homens casados, homens que estão solteiros, continuem solteiros, que é a melhor coisa na vida. Não mude sua decisão por influência feminina, né? Estou brincando. Casamento é muito bom, quando você entender o real sentido disso. Se você não entendeu, não case. Não case. Né? É o que eu falo com o pessoal hoje. A própria Bíblia vai falar isso, né? Qual de vós que vai estar pensando em construir o edifício não vai sentar e calcular primeiro? O que isso tem a ver, Brian? Que viagem é essa no relacionamento? É a mesma coisa. Se você não encontrar sentido ou um objetivo naquilo que você está fazendo, você vai se perder ao longo da caminhada. E, às vezes, muitos casais se casam sem saber por que está casando. Por que você casou, meu filho? Ah, nem sei não, sei lá, me impressionou. Ela que quis, pagou um vestido lá de 3.500, falei, para não perder os 3.500, eu casei. E aí, pronto, aí usou o vestido uma vez, entregou e começou. Que vença o melhor, né? A brigaiada danada. Então, tem que pensar aí, gente, pensar direitinho. Encontre sentido, e não é só no relacionamento, não. Encontre sentido na vida profissional. Eu vejo muita gente aí ganhando muito dinheiro, infeliz no que faz. Encontre sentido, às vezes, numa amizade. Um amigo meu falou um negócio interessante esses dias, que ele falou assim, amigo, você escolhe uma das duas coisas. Ou você escolhe ser, ou você escolhe ter. Não tem outro. Porque se você ficar escolhendo ter amigo, você vai se frustrar. Agora, se você escolher ser amigo de alguém, você vai se dedicar, porque está nas suas forças, cabe a você desenvolver isso. Né? Então, encontre sentido em tudo aquilo que você faça. Viva a sua vida, né?
Construa relacionamentos que, de fato, vão edificar não só a você, mas principalmente as pessoas que estão em sua volta. Vê que a bateria está quase acabando do telefone, do microfone aqui. E vamos viver, né? Meninos aí, ó, que estão vivendo essa vida oprimida pela namorada, amada minha, da minha alma, troca a ideia com a Dona Maria, com aquela filha, deixa eu te falar, não tinha percebido isso aí não, mas eu acho que eu estou querendo viver um pouquinho mais se você deixar. Né? Eu queria, às vezes, tomar um açaí, fazer isso, jogar uma bolinha e aquilo e tal, tudo. A pessoa chega para agregar, gente, e se não agregar... Jesus chegou para agregar na vida de Maria e José. E se o relacionamento dos dois não tivesse alinhado, talvez José tinha picado o pé em tudo, mandado tudo para o saco, arregaçado o tempo todo. Estaria depressivo até hoje, chorando, reclamando. Não entendo as coisas que acontecem, porque a mulher que eu amava, ouvindo Marília Mendonça o tempo inteiro, a mulher que eu mais amava me largou, me traiu. E pior, me traiu com um anjo, nem o cara eu conheço ainda, me traiu com o Espírito Santo. Queria ver se ele aparecesse para mim, para ele resolver essa parada aí. Ele nem coragem de aparecer para mim, ele teve. E tal, tudo. Que é assim, né? Às vezes, quando a gente não consegue alguma coisa, a gente põe culpa no outro, a gente se apega à frustração, e em vez de tentar subir, sair daquilo ali, a gente vai se afundando mais, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Né? Relacionamento, a base de tudo é o diálogo. E eu acredito que durante esse mês vocês vão ouvir muita coisa sobre relacionamento ainda, mas não esqueçam que todo relacionamento precisa estar embasado nisso. Se não houver diálogo, se não houver liberdade, como a gente cantou aqui, né? O Espírito de Deus está aí e nós somos livres. Livres. Né? Se não houver a liberdade dentro do relacionamento, comece a repensar. E o mais importante, senta com quem está te oprimindo e troca uma ideia que está tudo certo. Me ajuda aí, porque... Deixa eu falar um negócio com você. Sabe que tem todo domingo de ir lá comer macarrão? Não gosto. Eu quero domingo ir embora para casa, descansar e dormir. É só isso. Ponto. Você entendeu o meu lado? Trabalha a semana toda. Chega no sábado, a gente sai à noite. Chega domingo, eu estou cansado. É só isso. Posso fazer isso? Pede permissão ainda, né? Posso fazer isso? Tem jeito? Ah, não, você tem que estar comigo, você tem que me amar, você tem... Vá alinhando as coisas e vá ajustando aí para viver uma vida feliz e saudável dentro da liberdade que o Espírito Santo nos concede. Amém? Feche seus olhos. Minha esposa não quer falar, já dei uma olhada para ela ali, ela fez... Psst. Então, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, papai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, pela vida, pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a alinhar os nossos relacionamentos aqui na terra, relacionamentos com pessoas, relacionamentos, ó Deus, principalmente com o Senhor. Às vezes nós não ouvimos a voz do Senhor, porque a gente não para de perguntar, não para de falar, e a gente quer só falar. E a Tua palavra nos diz que nós precisamos ouvir, que é muito melhor do que falar. Então, que o Senhor nos fale, ó Deus, como o Senhor sempre fez, na simplicidade, nos dê sabedoria, discernimento e compreensão para entender as coisas. Move em nós, ó Deus, um coração sensível para não perder a sensibilidade daquilo que o Senhor tem para nós. Nas decisões que precisamos tomar e, em nome de Jesus, que todas as nossas decisões estejam pautadas naquilo que o Senhor deseja de melhor para as nossas vidas. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por estar aqui na Conect anunciar. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Falou, pessoal, é isso aí.